Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui mais um webinar da Abrazel Bahia, iniciando uma nova série, iniciando uns novos contatos, uma nova programação, tudo voltado para você nesse enfrentamento da crise da pandemia do Covid-19. Cada dia mais preocupados em estarmos gerando conteúdo relevante, cada vez mais buscando essa atenção e honrando a atenção de vocês nesse sentido, e podemos partilhar conhecimentos, emoções, né? Toda essa conexão que a gente tem a oportunidade de estarmos juntos criando. E hoje a gente traz um dos temas mais inquietantes e mais difíceis que tem aparecido nos últimos tempos de lidar com ele, que é exatamente essa questão dessa dificuldade do chamado empossamento do crédito. Todos nós estamos passando por necessidades fenomenais nessa área e tem sido cada vez mais difícil esse horizonte, e nós estamos colocando isso de uma maneira muito clara, muito objetiva, e o mais importante nesse primeiro instante, inclusive, é esse alinhamento de que todo o nosso direcionamento daqui para frente, é essa postura que nós estamos adotando nesse webinar de hoje, é conseguir implementar com toda a clareza possível, e ela é cruel, de que os critérios de seleção existem e como superá-los e como conhecê-los para que a gente tenha a capacidade de ter esses créditos à disposição. Nosso enfrentamento na busca da melhoria desse quadro, desse ambiente, é uma constante, ele não muda, mas ele também nos traz a responsabilidade de trazer o que é o chamado papo reto, o que é o que está de verdade acontecendo e como superar a tudo isso. Mas como nós temos também uma ação direta do tempo, que é cada vez mais curto e cada vez mais difícil de aguardar as soluções encontradas, nós estamos assumindo o discurso de vir para cá mostrar com toda clareza que das necessidades que precisam ser superadas, mas mais ainda das dificuldades que precisam ser conquistadas. Mas passos precisam ser dados, e esses passos exatamente que nós vamos nos propor a colocar aqui para vocês hoje, com essa nossa parceria com a Comprove Consultoria, através do nosso profeta do Horizonte Perfeito, Márcio Maia, um parceiro de longa data nessa construção diária que nós estamos fazendo, juntos nos gabinetes de crise e nesse acompanhamento do dia, de todos os dias. Então, é um momento que desde já a gente tem muito cuidado nessa primeira abordagem, para que a gente tenha um direcionamento de não é uma quietação, não é uma acomodação, muitíssimo pelo contrário. É uma proposta de entendimento da verdade real, tanto que ele é um momento específico no dia de hoje, dia 22 de maio, então é um momento que pode mudar daqui para frente a todo instante. Esperemos, inclusive, que mude para melhor. O Márcio vai estar trazendo esses universos de informação e a gente vai, a partir desse instante, trazer esses entendimentos dos chamados critérios de seleção que estão valendo hoje e todas as ofertas de crédito disponíveis para o setor de bares e restaurantes e para as empresas de uma maneira geral, principalmente micro e pequenas empresas. Então, é com muito prazer que a gente abre esse processo, com muito respeito e com muito chamamento às novas conquistas que nós precisamos fazer. Elas são inquietantes, são ao mesmo tempo, elas não vão parar. Nós precisamos encaminhar, mas também precisamos buscar e encontrar as soluções do presente e até estarmos preparados para, quando conquistarmos o que precisa ser feito, consigamos trazer isso para uma realidade do nosso dia a dia. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início ao nosso webinar de hoje, passando agora para o nosso amigo profeta do Horizonte Perfeito, Márcio Maia, da Comprove Consultoria, e a gente vai estar aqui à disposição. Como metodologia, vocês já conhecem, nós temos a oportunidade do diálogo, das perguntas e respostas, através aí do chat ou do perguntas e respostas que tem embaixo aí, Q e A. Esse Q e A nos ajuda a monitorar de uma maneira melhor as perguntas e respostas, então, preferencialmente, vamos por ele, e Márcio vai fazer a sua apresentação. Na sequência, a gente abre para perguntas e enriquecer o nosso debate. Combinado? Então, mais uma vez, nosso profeta do Horizonte Perfeito, Márcio Maia, da Comprove Consultoria, seja bem-vindo, estamos aqui à sua disposição. Bons fluidos para todos nós.
Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos de bares e restaurantes da Bahia, do Brasil. É um prazer voltar mais uma vez aqui para a gente conversar, bater um papo, como diz, um papo reto, né? A gente não vem aqui para conversar pela metade, a gente vem aqui para falar a realidade da micro e pequena empresa, do pequeno empresário, da pequena empresa de bares e restaurantes, né? E principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, da crise do Covid, e que a questão de crédito é uma questão fundamental, é uma questão prioritária, é uma questão que a gente precisa refletir muito como a gente vai encarar esse momento e como é que a gente vai conseguir passar por essa situação e chegarmos vivos do outro lado desse momento, desse abismo que a gente está vivendo hoje. Mas, com certeza, nós, com muita perseverança, o empresário da pequena empresa é um empresário que já passou por diversas situações e que essa vai ser, não, nunca tão grande como essa, é claro, mas que é mais um aprendizado e certamente todos vão passar por esse momento. Bom, eu gosto muito de começar me apresentando. Meu nome é Márcio Maia. Eu sou uma pessoa que apaixonado pela vida, pela minha família e pelo desenvolvimento das pessoas e de empresas, né? Não adianta a gente apenas falar. Eu sou consultor, eu trabalho, eu presto minha consultoria, eu faço meu trabalho, mas o que é que isso trouxe de resultado concreto para a empresa? Se o que eu estou apresentando não está trazendo um resultado concreto para a empresa, se a empresa não mudou a sua situação com esse trabalho que a gente está fazendo, não adianta de nada. Então, a gente tem que refletir e pensar que o grande objetivo do nosso trabalho, da nossa vida, é trazer resultados concretos para as empresas. E hoje, um momento muito difícil para a gente chegar aqui hoje para conversar. Eu tenho crédito? Sua empresa tem crédito? Como é que está a sua situação perante as instituições financeiras? Você tem crédito? Como é que você pode acessar as linhas de crédito que estão disponíveis no mercado? E olhe que não são poucas. Não são poucas as linhas de crédito. Mas você tem acesso a essas linhas de crédito? Sua empresa está preparada para acessar essas linhas de crédito? É isso que a gente vem conversar hoje aqui de uma forma muito franca, sincera e objetiva. Ponto de partida, a gente começou a falar isso aqui desde o primeiro momento lá atrás, quando surgiu a pandemia, quando as lojas, os restaurantes começaram a fechar, a gente criou equilíbrio, serenidade e estratégia. Equilíbrio, serenidade e estratégia. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, respirar, ter muito equilíbrio, deixar a nossa vida, a nossa situação serena, para que a gente possa ter estratégias, planejar as nossas estratégias e tomarmos as nossas melhores decisões. A nossa decisão, né? Enfim, cada vez mais equilíbrio, serenidade e estratégia. Voltando aqui ao início da nossa conversa, no nosso ciclo, que nós estamos ainda na etapa inicial, olha quanto nós vivemos, né? E como nós estamos hoje. Nós estamos na etapa inicial ainda. Nós estamos na etapa em que a curva está ascendente. Nós não chegamos mesmo com toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Nós estamos ainda na ascensão, não chegamos ao topo da curva. Nós devemos chegar nos próximos dias, talvez no mês que vem, ao topo da curva. E quando chegarmos a esse topo da curva, isso de uma forma também não muito demorada agora, retornaremos à nova normalidade, né? E depois dessa nova normalidade, nós entraremos no processo da restauração, no processo da reconstrução. E para chegarmos bem e vivos lá, né, nós precisamos ter as nossas vacinas que nós falamos,
lei vigente, lei nascente e direito e boa-fé. Olhe, nós começamos a falar isso aqui no mês de março. Nós estamos em maio, né? E quantas leis nascentes já se tornaram leis vigentes? Quantas leis nascentes já se tornaram leis vigentes? E, por fim, o direito e boa-fé. A gente tem que ser muito sério e muito transparente. No momento que a gente chega para conversar com o gerente do banco, no momento que a gente chega para conversar com os nossos colaboradores, no momento que chega para conversar com o arrendador, o locador, no momento que cada um chega para conversar com as concessionárias, com os fornecedores, enfim, cada um precisa ser muito transparente. Eu acho que o princípio básico é essa transparência e esse planejamento. Quem é que até agora organizou o seu fluxo de caixa até o final do ano? Quem está com o seu fluxo de caixa organizando até o final do ano? Reflitam, quem não fez isso ainda é tempo. Está na hora de fazer isso e de forma muito rápida. Olhe tudo isso aqui que a gente falou, eu não vou voltar a esse assunto, que nós já discutimos isso em momentos anteriores, né? Mas toda essa situação, nós precisamos apurar todos os nossos resultados, todos os nossos custos, todas as nossas despesas e todas as nossas receitas e probabilidades de receitas. E aí a gente chega no momento que todo mundo espera. Quais são as principais linhas de crédito? Ontem mesmo nós assistimos uma live do Sebrae Nacional e que falava, tinha a presença do secretário do Ministério da Economia, do presidente do Sebrae Nacional, de alguns deputados ou de alguns senadores que trabalharam na Lei 13.999, que é a lei do Pronamp, essa lei que todos falam como a redenção do momento, e nós vamos compará-la com outras linhas de créditos que tem disponível no mercado, mas foi dito ontem pelo presidente do Sebrae Nacional que nós temos mais de 200 linhas de crédito hoje disponíveis no mercado. Mas, infelizmente, as pessoas, as empresas não conseguem acessá-las por uma série de fatores que a gente vai abordar aqui, quais são esses fatores e como a gente pode trabalhar para minimizar esses fatores e termos acesso a essas linhas de crédito. A primeira linha de crédito que eu queria falar é o Pronamp, né? O Pronamp é uma lei foi instituído o Pronamp com a lei 13.999, da agora, dia 18 de maio, né? E essa lei, ela cria o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Das microempresas e empresas de pequeno porte, que é o Pronamp, para o desenvolvimento e fortalecimento dos negócios. E aí a gente começa a ver uma grande transformação nisso aqui, porque as demais leis, ela tinha uma limitação de quantidade de operadores, de instituições financeiras que poderiam operar. Sempre eram os mesmos, né? Bancos públicos e bancos privados. E hoje, além dos bancos públicos e privados, né, as agências de desenvolvimento, aqui na Bahia, por exemplo, nós temos o Desenho Bahia, nós temos as cooperativas de crédito e bancos cooperados, nós temos instituições financeiras de pagamento do sistema de pagamento brasileiro, que isso já abre uma fatia muito grande. Nós temos as fintechs, que são plataformas tecnológicas de serviços financeiros. Nós temos organizações da sociedade civil de interesse público, de crédito. E temos todas as demais instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central. Enfim, nós temos hoje uma quantidade muito grande e ampliou o leque das instituições que podem operar com essa linha de crédito. Quais são as empresas beneficiadas? São as microempresas com faturamento em 2019 de até R$360 mil, e as empresas de pequeno porte que fizeram um faturamento em 2019 entre 360 mil e 4 milhões e 800. É importante refletir que isso aqui é baseado, né, nas declarações que as empresas apresentaram à Receita Federal, ou seja, o PGDAS. Né? O PGDAS é um documento
Os bancos vão solicitar no cadastro de cada empresa o relatório do PGDAS, que é onde é informado o seu faturamento que você informou à Receita Federal, né? Então, tudo isso vai nortear o cálculo do seu limite de crédito. E esse limite de crédito dentro dessa linha de crédito, ele vai estar baseado em 30% do seu faturamento do ano fiscal de 2019 ou 30% do seu faturamento mensal, da média do seu faturamento mensal de todo o seu período de atividade, esses dois itens para empresas com mais de um ano de funcionamento. E para as empresas que têm menos de um ano de faturamento, ele pode acessar até 50% do capital social da empresa. Então, uma grande vantagem que essa linha de crédito tem no comparativo com as demais linhas de créditos é que as demais linhas de crédito, falando mais próprio da última legislação anterior, que foi a resolução do Banco Central que criou a linha de crédito emergencial pelo FNE, operada pelo Banco do Nordeste, somente pelo Banco do Nordeste. Essa aqui tem várias instituições operando. Então, a linha de crédito do FNE operada pelo Banco do Nordeste, que eu vou falar em seguida, ela só opera com empresas com mais de um ano de faturamento, ou que pelo menos tenham 10 meses de faturamento. O prazo de contratação, um ponto muito importante. Essa lei, ela vigora por 3 meses. Então, em agosto, meado de agosto, ela não funciona mais, né? Então, quem tiver de contratar, vai ter que contratar essa linha de crédito até o meado de agosto. A taxa de juros dessa linha é Selic, que é a correção que o governo criou, mais 1,25% ao ano. Como a Selic hoje é 3%, mais 1,25% hoje, a taxa de juros dessa linha, taxa de juros e correção, é 4,25% ano. Mas, como a Selic é uma taxa pós-fixada, ou seja, ela não é definida no momento da contratação, ela é variável durante o período de vigência dos pagamentos. Ou seja, se a Selic cair, essa taxa de juros cai. Se a Selic aumentar, a taxa de juros aumenta, né? A correção aumenta. Então, isso aí, mas a tendência hoje é que essa Selic continue em 3% ou até possibilidade de queda. Outro ponto importante nessa linha de crédito é que, para essa linha de crédito, hoje houve um veto no projeto de lei, um veto presidencial no projeto de lei, e que diz que essa linha de crédito não tem carência. Então, se você contrata hoje, no mês subsequente, você já começa a pagar. Existe, na discussão, na live do Sebrae Nacional, e também difundido em larga escala pela imprensa hoje no Brasil, é que está havendo uma reestruturação disso e que possivelmente volte a ter carência, mas não, hoje essa linha de crédito não tem carência. Essa linha de crédito tem um prazo de pagamento de 36 meses. Então, nós temos 36 meses para pagar. Então, quem contrair essa linha de crédito começa a pagar no mês subsequente, pelo que está hoje definido, e tem 36 meses para pagar. Aí tem uma outra grande vantagem dessa lei, dessa linha. Essa lei, a 13.999, ela cria o FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações do Governo Federal. Então, o Governo Federal ele passa a se responsabilizar pelo crédito. Ou seja, os bancos, eles podem operar o crédito, porque caso haja inadimplência, essa inadimplência não vai afetar o resultado financeiro do banco. Esse fundo garantidor do governo federal, ele garante e ele paga o débito por você, ao banco. Não significa que extingue o débito da empresa, mas ele não gera prejuízo
para a instituição financeira. Então, o medo grande da instituição financeira de operar, ele reduz sensivelmente, porque o Fundo Garantidor do Governo Federal, ele assume essa liquidez desse negócio. Então, não gera inadimplência para o banco, mas continua a inadimplência para o devedor, que vai ter que responder por essa inadimplência. Além disso, existe o FAMP, ou desculpe, voltando aqui, o Fundo Garantidor de Operações do Governo Federal, ele limita essa garantia até 85%. Mas também existe um outro fundo de aval, que é o Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa, que é gerido pelo Sistema Sebrae. Esse FAMP pode complementar esse limite de garantia. Apenas um ponto importante para refletir, que hoje, no momento, o FAMP é operado na Bahia pela Caixa Econômica. Não sei se com essa nova legislação se vai ampliar o FAMP para as demais instituições financeiras. Agora, um ponto importante é que mesmo com as garantias do FGO e do FAMP, né, será exigido a garantia solidária de aval da empresa, dos sócios da empresa e dos avalistas. Então, em caso de inadimplência, a instituição financeira, mesmo ela recebendo os recursos do FGO e do FAMP, ela continua cobrando o devedor e os devedores solidários, que são os sócios e os avalistas, eles serão negativados. Então, é importante a gente perceber que não, como às vezes saiu na imprensa aí, o governo admite calote. Não é o governo admite calote. O governo admite a facilitação do crédito, mas é importante que os empresários voltem e devolvam esse recurso, que vai voltar para o Fundo Garantidor para continuar garantindo novas operações. Outro ponto importante. Com essa legislação, e assim como já estava operando também o Banco do Nordeste, está dispensado a certidão conjunta da Receita Federal, está dispensada a certidão de regularidade fiscal do FGTS, está dispensado a certidão de quitação eleitoral, está dispensada a certidão de quitação com ITR, que é o Imposto para Propriedades Rurais, e está dispensado a consulta ao CADIM. Aí você me pergunta, mas, poxa, ele está falando de empresas, de bares e restaurantes, o que é que tem ITR? Né? O que é que tem propriedade rural? Quando você tem que apresentar as declarações, as certidões, vocês têm que apresentar de pessoa física e jurídica, tanto da empresa como dos sócios e avalistas. Se tiver algum sócio ou avalista que tenha propriedade rural, ele teria que apresentar. Então, com isso, nesse momento, estão dispensados essas certidões. Não significa que não vão ser analisados as questões creditícias, né? Então, as consultas ao órgão de proteção ao crédito e o score financeiro da empresa, dos sócios e avalistas, continuam a serem observados. Tudo isso aí faz parte da política própria de crédito das instituições financeiras e são protegidos pelo Banco Central. Então, eles não fazem isso aleatoriamente. Tudo isso está encorpado pelo regime do Banco Central. Vou acelerar mais um pouquinho, porque nós tem muita coisa para a gente falar. Empresas poderão utilizar esse recurso para capital de giro ou para capital de giro juntamente com investimento, não sendo permitido esses recursos serem utilizados para distribuição de lucros e dividendos. Vocês podem pagar o que vocês precisarem. Pessoal pode pagar salários, você pode pagar fornecedor, você pode pagar contas de consumo, pode comprar mercadoria, enfim, pode servir para qualquer necessidade da empresa, menos para a distribuição de lucros e dividendos. As empresas fornecem
tem a obrigação de fornecer as informações verídicas, inclusive do seu quadro de empregados. Porque no momento que você contrata essa linha de crédito, você tem que ter estabilidade de emprego de todos os seus empregados informados na data da contratação do empréstimo, até 60 dias após o recebimento da última parcela da linha de crédito. Então, enquanto você estiver recebendo dinheiro do banco, até 60 dias após, você tem que manter o quadro de empregados que existe no momento da contratação. Os dados cadastrais da empresa, também outra coisa muito bacana, serão encaminhados para o Sebrae, que ele poderá oferecer serviços de assistência e apoio a essas empresas. E aí são coisas básicas aqui que as instituições financeiras participantes do Pronamp operarão com recursos próprios e as instituições públicas, quando cabíveis, poderão utilizar recursos de fundos constitucionais de financiamento. Aqui no Nordeste, por exemplo, nós temos o FNE, que pode financiar boa parte. Tem o recurso do BNDES, enfim, tem vários recursos. E um outro ponto importante, que essa lei também amplia o horizonte e facilita o microcrédito. Ela altera a Lei 13.636, que facilita o microcrédito. Mas isso foi assinado no dia 18 de maio. Saiu no Diário Oficial do dia 19, da madrugada do dia 19 de maio. Só que esse dinheiro não está ainda no banco. Essa linha de crédito não está pronta, né? Primeiro foi publicado a lei, depois é feito a regulamentação dessa lei, né, pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. Esse FGO, esse Fundo Garantidor de Operações que não existe, ele vai ser criado, vai ser feito um aporte. Ontem, refletindo mais uma vez a live do Sebrae Nacional, o secretário do Ministério da Economia prometeu que até o início da próxima semana isso aqui já está regulamentado, já está pronto para ser operado. Cada instituição financeira que estiver interessado, daquelas que eu listei no início, eles vão fazer adesão a essa linha de crédito. Internamente na instituição financeira vai ser feita a regulamentação e acontece a operação da linha de crédito. Segundo o secretário do Ministério da Economia, ele espera que até o final do mês, que é apenas uma semana, que eu acho até uma postura muito otimista, essa linha de crédito já está na ponta, disponível nas prateleiras, nas mesas dos gerentes de banco para serem operados. A outra linha extremamente importante, e essa eu gostaria de ressaltar também muito, porque existe uma parceria muito grande do Banco do Nordeste com a Abrazel, né? Não parceria, não é uma linha de crédito exclusiva para os associados da Abrazel, mas junto com a parceria entre o Banco do Nordeste e a Abrazel, isso está sendo facilitado, não a concessão de crédito, mas a agilidade do processo. Existe um acompanhamento constante da Abrazel junto com o Banco do Nordeste e tem agilizado muito o processo. Eu vou mostrar no fim alguns resultados que já foram gerados a partir disso. Já tem muitos contratos efetivados. Essa linha emergencial de crédito é instituída com recursos do FNE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste. Ela tem uma taxa menor do que a do Pronamp. A taxa dessa é 2,5% ao ano. Ou seja, é uma taxa negativa. Se a gente está falando da Selic de 3% e falamos de uma taxa de 2,5%, essa taxa é 0,5% a menos do que a correção do dinheiro. Então, o dinheiro, os recursos, ele vai ter uma correção de 3% durante o ano, enquanto a taxa de juros é de 2,5%. Então, a taxa é negativa. Essa linha de crédito ela tem uma carência de até o dia 31 de dezembro. Então, independente da data da sua contratação, se for em abril, se vai ser em maio, se vai ser em junho, se vai ser em julho, né? Você só começa a pagar a partir de janeiro. Então, não tem uma quantidade de meses de carência. A carência é até o final do ano.
O prazo de pagamento, esse realmente é menor do que a linha, o Pronamp, que o prazo de pagamento para essa linha de crédito é de 24 meses, incluindo a carência. Então, o período que está dentro da carência vai ser deduzido da quantidade de parcelas a ser pago. O valor do capital de giro é de R$100 mil. Né? Então, até o limite de capital de giro, que é operado diretamente pela agência, isso aí é feito um processo muito rápido, né? E o recurso pode chegar bem rápido, se não houver nenhum problema, né? As contas correntes dos correntistas. Mas também pode ser operado com capital de giro associado a investimento. Nessa linha de crédito, você precisa de pelo menos 10 meses de faturamento e você tem um limite de crédito de endividamento entre 10% a 20%, talvez chegue a 30% do faturamento de 2019. Só que eu estou falando em limite de crédito de endividamento, não estou falando em limite de crédito da linha, dessa linha específica. Esse limite de crédito, ele é operado por todos os financiamentos que você tem hoje em operação. Chega limite de cheque especial, seja cartão de crédito, chega outros financiamentos nos outros bancos, enfim. Hoje isso é transparente, esses 10, 15, 20 ou melhor, 20 a 30% do faturamento, ele é o seu limite de crédito e 50% desse valor você pode contrair com aval, sem precisar de garantia real. Acima desse valor, como diz aqui no próximo, 50% do financiamento do limite de crédito será apenas por aval. Por exemplo, se você tem um faturamento de R$1 milhão, teve em 2019 um faturamento de R$2 mil, você tem um limite de crédito de até R$300 mil. Desses R$300 mil, 50% pode ser com aval e 50% tem que ser com garantia real. Dos 50% que é com aval, né, você tem que somar todos os empréstimos que você tem em todos os bancos. Você tem com o banco A um cartão de crédito de 20 mil. No banco B, você tem um cheque especial de 50 mil. No banco C, você tem uma operação de crédito de mais 30. Então, 20 com mais 50 com mais 30 dá R$100 mil. Como o seu limite de garantia com aval é de 150 mil, que é 50% do seu grau de endividamento, então você só vai poder tomar mais 50 mil nessa linha. Mas tudo isso é necessário o cadastro atualizado do Banco do Nordeste e verificar como está a sua situação creditícia. Né? E a gente vai ver mais na frente como é que está, para a gente refletir, aonde é que está o cálculo de quais empresas e como é que a gente pode ajustar empresas que não têm crédito para conceder o crédito. Aqui é um processo da parceria do Banco do Nordeste com a Brasel, que nós temos uma pesquisa semanal e que vai acompanhando isso. Esse material eu não vou detalhar muito aqui, eu só posso dizer que é uma parceria muito exitosa, está dando resultado. Esse material está disponibilizado na página da Brasel Bahia, né? No endereço ba.abrasel.com.br, né? Tudo isso está disponibilizado lá, você pode consultar e qualquer dúvida pode enviar mensagem que nós responderemos. Bom, aqui um outro programa muito bacana que diz que é o crédito do salário. Infelizmente, a gente tem ouvido falar e sempre dito por todos que esse dinheiro não está chegando. Ontem mesmo foi falado que dos 40 bilhões de reais, apenas 1,48 bilhões foram empregados, ou seja, pouco mais de 3% do valor disponibilizado. Existe um risco das instituições financeiras e eles estão segurando para não operar muito. Então, é importante que veja, se analise. Estou dando algumas opções mais importantes, mas, infelizmente, essa linha de crédito ainda não está chegando à ponta como deveria chegar. Aqui a gente não pode deixar de falar do SEBRAE, né? O SEBRAE, que é uma grande instituição,
e que tem feito um trabalho belíssimo nesse momento, né? O Sebrae criou um portal chamado Sebrae Orienta, e que nesse portal você tem a parte de acesso a crédito, com todas as principais linhas de crédito que tem no mercado, recurso para pagar funcionários, recurso para pagamento de capital para custear capital de giro, recurso para organizar as finanças. E aí a gente vai chegar em um ponto mais importante, que é o FAMP, que é uma parceria do Sebrae com a Caixa e operando com o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa. Eu volto a dizer mais uma vez, às vezes as pessoas ligam, o dinheiro do Sebrae, o crédito do Sebrae, o Sebrae não empresta dinheiro, o Sebrae pelo contrário, né? Às vezes as pessoas falam que o dinheiro do Sebrae está caro, não é o Sebrae que tem dinheiro, quem tem dinheiro são os bancos, e aqui é a parceria com a Caixa Econômica. O Sebrae entra com fundo de aval para avalizar por você o crédito, né? Então, o Sebrae ele apenas entra com fundo de aval que avaliza pelo tomador o crédito. Quem não tem garantia real utiliza o fundo de aval do Sebrae para acessar o crédito. Então, quem pode participar? Microempreendedor individual, microempresas, empresas de pequeno porte, né? Eles têm acompanhamento do Sebrae, eles têm uma carência de 9 a 12 meses, o prazo de pagamento é de 24 e 36 meses e tem os limites de crédito para o microempreendedor individual R$ 12.500, para a microempresa R$ 75.000 e para a empresa de pequeno porte R$ 125.000. E uma taxa de juros mensal, né? Olhe, realmente existe uma diferença grande. Enquanto nas linhas de crédito anteriores a gente falou de 2,5% a 4,25% ao ano, aqui a gente fala em 1,59% para o MEI, 1,39% para a microempresa e 1,19% para a empresa de pequeno porte ao mês. Então, existe uma diferença muito grande entre a taxa de juros operado pelos fundos constitucionais e as taxas de juros, fundos constitucionais e pela legislação do governo federal, e as taxas de juros operadas pelos recursos disponíveis no mercado. Volto a dizer que essa taxa de juros não é definida pelo Sebrae, é definido pelo banco, o dinheiro é do banco. O Sebrae apenas ele entra no processo como garantidor da operação. Também temos falado muito aí nos últimos meses, e saiu uma matéria essa semana na Folha de São Paulo, que o governo vai liberar crédito ao microempreendedor, não é a todas as empresas, através da maquininha do cartão de crédito. Isso vai ser feito, segundo o ministro Paulo Guedes, segundo a matéria, diz que o ministro Paulo Guedes declarou que isso vai ser feito através de um convênio com a Caixa Econômica, né? Mas tudo isso precisa ser regulamentado. Hoje já existe crédito através da maquininha? Existem, mas as taxas de juros operadas são taxas ainda não convidativas, né? Então, a gente tem que planejar e saber que nós precisamos tomar os juros com a taxa mais adequada para a nossa vida. E existe mais uma infinidade de outras linhas de crédito disponíveis no mercado. Mas eu queria me atentar agora a essa tela, a essas informações. Eu tenho crédito. Qual é o meu faturamento do ano de 2019? Isso pensando nas informações que foram apresentadas para a Receita Federal. O que está, todos os cálculos, é a partir do PG-10. Né? Você está falando de pequena, micro empresa, a gente tem que atentar para as informações que foram prestadas a partir do PG-10. Como eu disse lá atrás, esse comprometimento é de, no máximo, 30% para todas as instituições financeiras. Não é que a gente está tomando agora, mas acumulado essa história de tudo que nós estamos devendo às instituições financeiras. Sabendo que desses 30%, 50% apenas 50% tem garantia para o aval. Os demais, nós precisamos apresentar uma garantia real. Mas
quanto é esse meu faturamento de 2019. Além disso, eu preciso atentar. Eu tenho algum título, ou tenho algum financiamento atrasado em alguma instituição financeira? Eu estou devendo alguma coisa? Esse é o ponto de partida. Se eu estou devendo, se a empresa, ou o avalista, ou os sócios da empresa estão devendo em alguma instituição, primeira coisa, correndo, é renegociar. Vamos à instituição e vamos renegociar. Está todo mundo renegociando. É claro que estão renegociando débitos vencidos até 90 dias antes da pandemia. Né? Esses estão sendo mais fáceis. Mas se que não for assim, vamos tentar negociar de um prazo diferente. Mas vamos pensar estrategicamente. Não é somente renegociar isso. Né? Nós precisamos saber se nos últimos anos, tanto a empresa como os sócios, como o avalista, eles liquidaram, pagaram algum financiamento anterior com prejuízo para o banco. A gente vê constantemente débito de X de 100 mil reais negociando por 5 mil, por 10 mil, ou até menos às vezes. Isso aí gera uma operação negativa para o banco. Apesar de que isso não gera restrições no seu cadastro, né? Você não tem nenhuma restrição explícita, mas a sua história, o que o banco chama hoje de score financeiro, é prejudicado. Então, isso também a gente precisa analisar, porque não é somente dizer, eu estou atrasado no sistema, com outro banco, eu vou atualizar e eu vou ter crédito. Não é somente isso. É um conjunto de ações, de coisas que a gente tem que analisar. Então, primeiro tem que saber e não estar em atraso no sistema financeiro. Segundo, se nós quitamos uma operação com algum banco com prejuízo. Terceiro, a empresa tem títulos protestados hoje? A empresa tem títulos? Precisa avaliar muito bem, porque título protestado é um problema. Então, se tiver título protestado, é um impasse na concessão de crédito. A depender da linha de crédito, caso seja necessário aval, garantia, a empresa tem alguma garantia, a gente vê que hoje nós temos a garantia aqui já disponível do FAMP, nós temos a garantia disponível do Fundo Garantidor de Operações, nós temos algumas garantias oficiais, e a garantia gerida pelo SEBRAE. Mas nós precisamos saber qual é a situação de cada caso. A empresa vai ter uma capacidade de pagamento, tanto a empresa como a avalista, de pagar aquele débito. Tudo isso é analisado. Então, gente, eu gostaria de, nessa tela aqui, atentar que a primeira coisa que corre para resolver é se eu estou devendo ou não imposto. Imposto não está sendo exigido no momento. Mas eu preciso fazer uma análise geral da empresa para saber aonde estão os meus gargalos, os meus problemas, para procurar resolver e ter acesso ao crédito. Não adianta, e aí mesmo esse crédito novo que está chegando, que vai ter um fundo de aval do governo, mas será necessário análise de crédito. E se a gente não se organiza e não avalia todas essas situações para que a gente possa ter acesso ao crédito, a gente não vai ter. Então, muita gente está esperando, eu quero aquele crédito, vai sair um crédito novo, mas todo crédito, me desculpem a franqueza e sinceridade, que a gente não veio aqui para conversar, para dizer coisas que não sejam verdade. Se tiver pendências, restrições cadastrais, a empresa não vai ter crédito. Não sou eu que estou dizendo aqui. Inclusive, nós discutimos muito essa linha quando nós fomos planejar esse bate-papo nosso aqui. Nós discutimos muito. Vamos dizer o quê? Nós vamos dizer que o cara não vai ter crédito? Ou vou dizer que tem crédito?
Então, muito transparente. Se a empresa, os sócios avalistas, tiver restrições financeiras, não terá acesso às linhas de crédito que nós estamos falando, inclusive as do fundo de aval. Então, é importante que a gente atente para isso aqui, para a gente validar aonde é que a gente precisa corrigir a ferida. E mesmo assim, olha o que a gente conversou lá atrás, transparência, direito e boa-fé, chamar o gerente e dizer, olha, isso aqui eu consigo resolver. Se a pendência é essa, eu consigo resolver. Mas se eu conseguir resolver, eu vou ter acesso ao crédito. Então, tudo isso aqui são coisas para a gente refletir muito, para cada um de vocês refletirem e considerarem como a gente vai procurar resolver essas coisas. Porém, também ontem foi dito pelo secretário do Ministério da Economia e pelos os senadores presentes e também pelo presidente do SEBRAE, o conjunto nessa live de ontem. Participou também o superintendente do SEBRAE do Mato Grosso do Sul e o presidente da CACB, que é a Confederação Nacional das Associações Comerciais. Primeiro, que está sendo criado um emprestômetro, ou seja, vai ser acompanhado pelo Banco Central e pelos envolvidos o volume de empréstimo que está chegando às empresas. O dinheiro é para chegar e socorrer as empresas, com responsabilidade, mas é para chegar e socorrer para as empresas. O dinheiro não pode ficar parado, como tem se falado muito a palavra do momento, o empossamento do crédito. O crédito tem que chegar a ponta, o crédito tem que ser a salvação das micro e pequenas empresas. E das médias e grandes empresas também, com certeza, que está todo mundo passando por situações complicadas, mas tem que criar condições para esse crédito chegar a essas empresas. Segundo, que a agilidade nos processos, o Ministério da Economia vai acompanhar a agilidade dos processos. Enfim, quando foi promulgada essa lei, a 3999, a gente achava que isso vai levar 30 dias. Já está se falando para ser regulamentada, já está se falando em uma semana. Né? Uma semana seria o melhor dos mundos. E muitas ações estão sendo trabalhadas para isso, mas, infelizmente, a gente não está no cenário ideal de todas as soluções. Eu queria, por fim, falar um pouquinho dessa parceria da Brasel com o Banco do Nordeste. Olhem vocês, nós temos 6 semanas dessa parceria, ou seja, pouco mais de um mês de parceria entre o Banco do Nordeste e a Brasel. Nesse período foram apresentados 200 e poucos, foram encaminhados 200 e poucos processos. Desses 200 e poucos processos, muitos processos eram repetidos. Né? A empresa apresentou na primeira semana, apresentou de novo na segunda semana, ou errou no preenchimento em uma semana, preencheu novamente na mesma semana. Então, foram dos 200 e poucos processos encaminhados, representavam 162 empresas. Dessas 162 empresas, 35 empresas, 22% dessas empresas, estavam aptas para o negócio, ou seja, passaram no crivo inicial do Banco do Nordeste e já tinham cadastro no banco. Então, essas empresas, 35 empresas, não significa que só 35 empresas poderiam tomar o empréstimo. 35 empresas estavam aptas para o negócio. 57 empresas, né, passaram no crivo, mas precisavam encaminhar o cadastro, porque o cadastro precisa ser aprovado. Não era um cliente do Banco do Nordeste, ou era um cliente do Banco do Nordeste e o cadastro estava atualizado. Então, 35% das empresas poderiam ter acesso ao crédito desde que atualizasse o seu cadastro. 58 empresas
precisavam de algum ajuste cadastral, não passaram no crivo no primeiro momento. Ou seja, a gente percebeu que muitas empresas, até os detalhes eram pequenos. É claro que tinha algumas empresas que realmente não vão conseguir resolver essa situação, que tem alguns problemas mais sérios. Mas a maior parte das empresas são pequenos ajustes no seu cadastro que podem ser resolvidos. E muitas nós já observamos que foram resolvidas. Muitos ainda estão em fase de resolução. E a gente sabe que, infelizmente, alguns não vão conseguir resolver. Mas o pior de tudo isso, que dentro desse cenário, 7% das empresas, 12 empresas, erraram no preenchimento do seu CNPJ. Olhe, eu sei que realmente o momento é muito crítico, muito difícil. Muitas pessoas aí não têm habilidade para trabalhar com um celular, com um computador, com aquele númerozinho pequenininho. Mas a gente precisa ter atenção, porque 12 empresas, até hoje, não conseguiram crédito porque não botaram o seu CNPJ correto. Então, tudo isso a gente precisa pensar. Agora, considerando as empresas que estavam aptas para o negócio, que foram 35, 45% dessas, ou seja, 15 empresas, já contrataram crédito novo ou renegociaram linhas de crédito existentes. 20%, 7 empresas, já estão com seu limite de crédito gerado em ponto de assinar contrato nos próximos dias. Ou seja, das 35, 22 empresas, correspondente a 63%, ou já estão com recurso na mão, né? Ou estão já em ponto de contratar, né? 7 dessas empresas precisam de mais informação de alguns documentos que a empresa tem que fornecer. Então, 20% precisa de informações. 5 empresas, 14%, já encaminharam essas documentações complementares e estão em análise. E uma empresa, ela precisou de garantia real, né? E talvez ela possa ser atendida agora por essa nova linha de crédito com fundo de aval do governo federal. Então, esse é o cenário. A gente imagina, é o ideal? Não. Precisa ampliar muito, é muito pouco. Mas imaginem vocês, nós temos um universo hoje de 40 e poucas mil empresas do segmento de bares e restaurantes do estado da Bahia. E apenas 162 empresas encaminharam o cadastro do Banco do Nordeste. Onde é que estão as outras? Por que não encaminharam? Porque tem alguma restrição? Ou porque não tem conhecimento? Então, a gente está aqui para difundir cada vez mais essas informações e mostrar, ajudar vocês, ajudar cada empresa a acessar o crédito e como ter mais resultado. E eu gostaria de encerrar, antes de passar para a parte de perguntas, mais uma vez, a gente refletir muito, equilíbrio, serenidade, estratégia. Esse é o nosso mantra, esse é o que a gente tem que perseverar a todo momento, esse é que a gente tem que refletir e tem que buscar muita tranquilidade para a gente chegar aos nossos objetivos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos acessar através dos nossos e-mails, das nossas redes sociais, pode mandar mensagem no privado, que certamente tanto a Comprove Consultoria como a Brasel vai ter o maior prazer de responder a perguntas, questionamentos de cada um de vocês. E é isso aí.